A motriz de minha vida. Quando pequeno, 6 anos talvez, gostava de gibi. Não ia ao teatro ou ao cinema, mas gostava de interpretar principalmente o Zorro. O figurino era o pano de um velho guarda-chuva que servia como capa. Aos 8, interpretava cantando, agora já no palco, até os 12 anos. Aos 13, minha família, motivada pela necessidade, migrou para um grande centro. Lá comecei a carreira de fotógrafo, que entre tantas outras, foi a que mais durou entre os 13 e 25 anos. Agora, já casado e pai, à medida que a vida expunha possibilidades, eu as abraçava. Muito mais por necessidade que por aptidão. Tornei-me comerciante de vida. Sim, trabalho com peixes ornamentais até hoje. Aprendi a respeitá-los e amá-los. Tudo que construí devo a eles, inclusive boa parte do que sou. De tudo que vivi, algo me acompanha ao longo da vida, desde os primórdios de minha infância. São perguntas. Sempre estiveram presentes. E espero que não se ausente, pois é este o lenitivo maior de meu viver. Porque muitas extremamente complexas já foram respondidas. Mas, para o meu próprio bem, a demanda de respostas aumenta na mesma medida em que se amplia a minha compreensão. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez, na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Eu abri o nosso programa na noite de hoje fazendo assim uma breve explanação da minha caminhada ao longo da vida, e nesse pequeno artigo que escrevi ontem, sei que parece um exagero dizer que é a motriz da minha vida, mas muitas vezes eu tenho dito que nós vivemos sempre entre o sim e o não desde o momento em que acordamos, não é? A nossa vida é sempre feita de tomadas, sucessivas tomadas de decisão. E mais tarde, quando nós analisamos as nossas decisões, muitas vezes percebemos que nem todas foram as mais adequadas. Porque em tudo, de certa forma, estamos, de uma certa maneira, nos perguntando: é isto que devo fazer? Não é? Por que devo estudar? O que devo estudar? Namoro com esta menina? Caso-me com ela? Como vamos planejar os nossos filhos? Quantos teremos? Não é? Então a nossa vida, de um termo geral, é feita de indagações ao longo dela. São tantas perguntas e muitas vezes temos dificuldade na convicção das respostas. No que se refere à vida espiritual, à crença, à fé, em que acredito afinal? O que é Deus para mim? O que significa a vida? O que é esse breve momento chamado vida? Qual é o sentido? Qual é o significado? Qual é a finalidade, afinal, de minha existência? Eu não sei quanto aos ouvintes, mas acredito que aqueles que me escutam na noite de hoje, que acompanham este programa, de certa forma também têm as suas indagações, e como coloquei no artigo, muitas delas respondidas, né? E outras, quem sabe, ainda não. Ainda estão pairando naquele terreno da dúvida. Qual seria a resposta mais correta? Eu acho que essa curiosidade aguçada nos acompanha desde os primórdios mesmo, desde os nossos tempos de criança, né? Quando a criança curiosa pergunta: pai, para que isso? Mãe, para que aquilo? Como o neném nasce? E tantas outras perguntas que às vezes nos deixam até com dificuldade, nos surpreendem, nos encostam na parede. E de certa forma, na medida que ficamos adolescentes, mais tarde adultos, a gente pressupõe que vai se adquirindo uma maturidade, um conhecimento mais abrangente relacionado à vida e tudo aquilo que ela nos dispõe. No entanto, posso falar isso por mim
e é isto que tentei resumir nesse artigo, as perguntas permanecem, não é? E como eu disse ao final, para mim é, de certa forma, um lenitivo de vida, mas um lenitivo fantástico. Porque muitas perguntas complexas que de fato me fiz ao longo da vida já obtive respostas satisfatórias, muitas das quais pude partilhar com os ouvintes ao longo dos nossos programas Pensamento Livre. Mas é tão verdade isso, que quanto mais sei, descubro, como dizia Sócrates, que menos sei, ou que nada sei. Então a vida é de fato um eterno aprendizado. E o programa Pensamento Livre é um programa feito com muito amor nesse sentido, porque ele tem uma identidade direta comigo. É algo que eu faço numa primeira instância. Talvez vocês possam achar que eu sou até um tanto quanto egoísta, mas em busca de uma satisfação pessoal, no sentido de dividir as respostas às indagações que já encontrei e de tentar, sim, garimpar novas respostas na medida que os programas vão acontecendo, que os temas devem ser modificados, que novas coisas precisam ser inclusas, para que o programa continue sendo atraente, para que você continue efetivamente ligando o seu rádio, passando essa hora conosco. E isto, de certa forma, me traz um prazer enorme. Na verdade, na noite de hoje, nós estávamos pensando em terminar a série de programas Pensamento Livre, que a gente já vem fazendo há 1 ano e alguns meses. Porque a vida nos faz exigências, né, e cada vez maiores. E como vocês sabem, eu tenho uma pequena empresa, a Peixe Vida. Graças a Deus que tem uma demanda extremamente satisfatória, e eu tenho que responder às necessidades desses clientes dentro das expectativas que eles criam em relação a nós, né? E isto requer de mim uma dedicação maior, um tempo maior. E na noite de hoje realmente eu tinha pensado em até parar com o programa, né? Pela dificuldade logística de estar aqui nos sábados e tal. E aí o Júnior até me sugeriu, de repente, que nós gravássemos em Lages ou mesmo em outra cidade que eu esteja durante a semana e envie então esse programa gravado. Nós vamos tentar fazer isso no mês de janeiro. Vamos ver qual é a funcional que isso vai ter, não é? E se isso funcionar bem, provavelmente a gente venha a manter o programa. Caso contrário, até o final de janeiro, talvez a gente se obrigue realmente a encerrar. Enquanto isto, eu gostaria que você, ouvinte, que tem as suas indagações, não se acanhe. Envie as suas perguntas para nós. Me ajude a responder, às vezes, perguntas que são minhas mesmo e que não consegui equacionar. Então me motive, porque quando você me pergunta, talvez eu não dê a resposta que você queira, não é? Mas eu sempre disse aqui e repito, nenhuma pergunta vai ficar sem resposta. Isso não é presunção, porque na pior das hipóteses eu posso responder que simplesmente não sei. Então conto contigo, você que nos acompanha no YouTube, você que nos acompanha no Face, faça suas perguntas no Facebook, através do nosso e-mail, spl@sociedadedopensamentolivre.com.br, e envie para nós, porque este é o motivo maior da existência desse programa. É garimpar saberes, é buscar respostas a indagações ainda não respondidas, ou quem sabe acrescer alguma coisa àquelas que já foram respondidas, não é? Ou ter uma visão diferente em relação às respostas que já estão postas, né? Nós costumamos dizer que a introspecção é uma nova forma de visualizar, de sentir e de ver aquilo que está pronto, aquilo que já está posto. É uma nova visão, é uma nova maneira. Então motiva você que realmente envie as suas perguntas, não é? Que justifique a existência do nosso programa, nos ajude a justificar a existência do nosso programa. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Peixe
Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32240559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas, Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Vocês sabem que semanalmente a Sociedade do Pensamento Livre publica alguns artigos relacionados a questões que dizem respeito à vida das pessoas. E há 2 semanas atrás, a sócia pensadora Karine divulgou esse artigo, que começa primeiro com uma frase do Benjamin Franklin, que diz o seguinte: viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença. Esta frase é do Benjamin Franklin. Depois o artigo nos coloca o seguinte: certo dia um professor chegou na sala de aula e disse aos alunos para se prepararem para uma prova relâmpago. Todos acertaram suas filas, aguardando assustados o teste que viria. O professor foi entregando então a folha da prova com a parte do texto virada para baixo, como era de costume. Depois que todos receberam, pediu que desvirassem a folha. Para a surpresa de todos, não havia uma só pergunta ao texto, apenas um ponto negro no meio da folha. O professor, analisando a expressão de surpresa que todos faziam, disse o seguinte: agora vocês vão escrever um texto sobre o que estão vendo. Todos os alunos, confusos, começaram então a difícil e inexplicável tarefa. Terminando o tempo, o mestre recolheu as folhas, colocou-se na frente da turma e começou a ler as redações em voz alta. Todas, sem exceção, melhor dizendo, definiram o ponto negro, tentando dar explicações por sua presença no centro da folha. Terminada a leitura, a sala em silêncio, o professor então começou a explicar. Este teste não será para a nota, apenas serve de lição para todos nós. Ninguém na sala falou sobre a folha em branco. Todos centralizaram suas atenções no ponto negro. Assim acontece em nossas vidas. Temos uma folha em branco inteira para observar e aproveitar, mas sempre nos centralizamos nos pontos negros. A vida é um presente da natureza dado a cada um de nós com extremo carinho e cuidado. Temos motivos para comemorar sempre. A natureza que se renova, os amigos que se fazem presentes, o emprego que nos dá o sustento, os milagres que diariamente presenciamos. No entanto, insistimos em olhar apenas para o ponto negro. O problema de saúde que nos preocupa
a falta de dinheiro, o relacionamento difícil com um familiar, a decepção com um amigo. Os pontos negros são mínimos em comparação com tudo aquilo que temos diariamente, mas são eles que povoam nossa mente. Eu achei este artigo tremendamente proveitoso, por isso trouxe para dividir com os ouvintes, porque ele tem uma relação direta com a prática introspectiva, pelo menos no que diz respeito à introspecção compreensiva. Porque a introspecção compreensiva, quando nós sugerimos a autoanálise, ou seja, você fechar os seus olhos e pensar sobre a sua vida, obviamente que você vai equacionar tudo aquilo que você julga que torne a sua vida infeliz. As questões que estão pendentes, as coisas que precisam ser equacionadas, resolvidas e assim por diante. Mas o próprio livro, quando sugere a introspecção compreensiva, ele pede que nesta autoanálise você não lembre só das coisas realmente que te prejudicam, mas que você tente também trazer para sua mente aquelas coisas que você faz bem, a tua profissão, o carinho, o relacionamento, enfim, todas as aptidões que lhe são inerentes, todas as qualidades possíveis que você consiga observar em você. Por que que a gente sugere esse exercício? Porque nós temos certeza absoluta de que o bem, por ser essência de todo ser, ele é muito mais presente que o mal. Tanto do ponto de vista da ação, quanto das coisas, mesmo como aqui ele coloca, sejam relacionadas às relações humanas, enfim, ao trabalho, à ausência de dinheiro, de saúde e por aí vai. Né? E um exemplo prático que eu uma vez já dividi com vocês, mas faço questão de dividir de novo, está relacionado a uma pessoa que era fumante. E ela coloca esse depoimento no livro Sociedade do Pensamento Livre. Né? Porque é interessante, porque ela tinha um problema. Então, quando ela fez a introspecção compreensiva, ela não conseguia pensar, num primeiro instante, em qualquer coisa boa. Porque para ela o que a atormentava era a questão do cigarro. Já há tempo ela vinha se preocupando com o cigarro, fazendo tentativas sucessivas de parar de fumar, mas todas elas frustradas, né? E aquilo foi a deixando cada vez mais para baixo e mais para baixo. Então ela disse que quando ela se colocava para fazer a introspecção compreensiva, ela queria lembrar de boas coisas, mas a sua mente não trazia, era incapaz de trazer esses pensamentos. A sua mente trazia só aquilo que o atormentava. Muito bem. No livro nós sugerimos que isso não seja feito um único dia. Que você faça a introspecção compreensiva pelo menos pelo período de uma semana. Por que nós sugerimos isso? Porque nós acreditamos, e a prática daqueles que já o fizeram demonstram isso, que com o passar dos dias e a prática constante, você começa a evidenciar efetivamente alguns fatores positivos relacionados à sua vida. Neste caso específico, foi tremendamente interessante, porque o cigarro era o ponto negro, não é? Na folha em branco, né? Que tinha muito mais tamanho que aquele ponto perdido, né? Quer dizer, ou seja, a totalidade da vida é muito maior que o ponto negro, aquilo que nós nos apegamos como sendo mal, que nos prejudica, que faz com que não sejamos felizes, né? E na medida que essa jovem sócia pensadora foi fazendo a introspecção, um belo dia ela começou a ter o seguinte pensamento: para aí, tudo bem, eu sou fumante, mas eu não fumo 24 horas por dia. Olha, gente, que coisa fantástica isso. Ninguém estava ditando o que ela ia pensar. O seu pensamento aflorou o bem que havia nela e colocou: eu não fumo 24 horas por dia. Eu durmo, quando eu estou dormindo eu não estou fumando. Quando eu estou me alimentando, eu não estou fumando.
quando eu estou numa relação íntima com o meu marido, que é extremamente prazerosa, eu não estou fumando. Ela começou a observar aquilo que nós chamamos de intervalos no dia de 24 horas. Que, estabelecendo um paralelo com o artigo que foi lido, nós poderíamos dizer a página em branco que às vezes não nos é perceptível. Ora, quando eu coloco essas questões, eu quero deixar claro a importância da autoanálise, a importância da introspecção compreensiva, de fazer esse inventário cotidiano sobre a minha vida. Obviamente que o objetivo primeiro talvez seja o ponto negro, talvez seja eliminar os males que me acometem. Mas a única coisa que pode eliminar o mal é o bem. A única coisa que pode sobrepor o mal é o bem. Então, se eu não consigo ter a percepção do bem, visualizar o bem, eu me torno incapaz de perceber o branco da folha. Eu fico centrado no ponto negro. Veja que sobre esse aspecto, se nós pensarmos em uma semana, alguns minutos, 10 talvez, de cada dia, para se fazer essa análise compreensiva de si mesmo, nós estamos falando de um investimento tremendamente pequeno que pode transformar uma vida. Primeiro, não seria numa atitude transformadora, mas pela simples visualização dos intervalos, daquilo que está em branco, daquilo que não é perceptível. A mesma coisa vale para a doença. Ah, você tem um problema cardíaco? Muito bem. Você não pode negar que tem esse problema, ele é real, ele não é fictício. No entanto, seu pulmão funciona bem, seu rim, seu fígado funciona bem. Então, se nós começarmos a visualizar o todo da página da nossa vida, nós vamos ter percepção daquilo que está funcionando. Nós não vamos nos ater única e exclusivamente às nossas limitações. E é isto é que traz a beleza da introspecção compreensiva. Eu preciso ter uma visão ampla de mim mesmo, das minhas aptidões, das minhas qualidades. Eu preciso ter a percepção da página toda. Eu não posso me ater única e exclusivamente no ponto negro, porque eu amplio à medida que ele vai tomando conta da folha inteira, não é verdade? Vejam que todas as redações foram feitas sobre o ponto negro. Ninguém se preocupou com aquilo que era a maior parte, que era exatamente a página em branco. E assim, de fato, como ele termina o artigo, não é? É a nossa vida. Nós nos atemos demais naquilo que é negativo. Eu gosto muito de dar o exemplo da mesa farta. Talvez você que esteja me ouvindo já passou por isso. Quantas vezes que você tem uma mesa farta com salada, arroz, maionese, carne, né? E você se senta à mesa, às vezes foi você que fez a ceia, ou às vezes a sua esposa, né? E alguém se senta à mesa para desfrutar daquilo tudo. E aí ele descobre que tem 6 alimentos diferentes, 5 estão excelentes. Mas, no entanto, a salada não tem vinagre, e ele só come salada com vinagre. E aquilo estragou o almoço todo, porque ele já reclama. Olha, a salada não tem vinagre. E veja bem que os 5 pontos positivos não suplantaram o ponto negro, porque é nele que ele vai se deter. Outro exemplo que chega a ser trágico é do aluno chegando com as notas do colégio. Então ele tem lá geografia, matemática, ciências, não é? 10 matérias, e ele vem com o boletim, e ele tirou ali tudo meio apertado, acima da média, 7, em ciências, em geografia 8, em história 8,5, mas de repente em matemática ele tirou 4. E o pai olha o boletim e diz: mas tu é burro, tu não estuda, olha aqui, eu disse para você, né? Poxa, que tipo de incentivo ele dá ao filho nesse momento? Nesse momento, o filho recepciona aquela mensagem e diz: poxa, meu pai tem razão, eu sou burro.
Não adianta eu estudar, eu jamais vou aprender. Porque ele capta a mensagem, porque a mensagem do pai, da mãe é importante para ele. E a que se deve isto? Porque nós nos atemos ao negativo. Nós damos um valor e uma notoriedade àquilo que é ruim, àquilo que é negativo, que ela não deveria ter, pela nossa cegueira em relação àquilo que é positivo. Então, se em 4 matérias das 10 ele tirou nota fraca, mas em 6 ele foi bem. O primeiro ponto devia ser valorizar essas 6 matérias onde ele foi bem sucedido, não é verdade? E isso nós não fazemos apenas com os outros, nós fazemos com nós mesmos. Nós, de fato, nos detemos demasiadamente nos pontos negros. Por isso fica a minha sugestão. Olha que investimento maravilhoso. 10 minutos de um dia de vida que te é dado gratuitamente para você pensar em você, para você analisar os pontos negros da página de sua vida, mas para você também ter a percepção da página por inteiro. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, e mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje eu estou tendo o grato prazer de ter aqui comigo no estúdio o meu irmão, que também é sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, o Luiz Agostini, e ele veio na realidade mais para me fazer companhia, não é? Mas aqui eu já coloquei ele numa saia justa e pedi a ele que dividisse com os ouvintes a sua trajetória dentro da Sociedade do Pensamento Livre como sócio pensador, um pouco da sua prática introspectiva. Enfim, nós vamos bater um papo aqui e vamos ver aí o que vai sair de bom aí que vocês de repente podem aproveitar. Luiz, seja bem-vindo. Boa noite. Ouvintes, eu na realidade tenho prazer imenso de poder falar sobre a introspecção. Eu falo já da introspecção porque a sociedade me ensinou algo que eu não sabia. Eu sempre corri da palavra disciplina. Achava que disciplina era algo terrível, era prejudicial à vida do ser humano, que ele deveria ser livre. E a Sociedade do Pensamento Livre me deu essa ideia. Bom, se eu for ser livre, eu não tenho disciplina. E logo eu cheguei lá e disse, olha, você vai encontrar uma linha reta rumo ao êxito. Depois eu vim descobrir que isso era uma ideia da introspecção disciplinada. Foi difícil aceitar essa ideia de todos os dias ter um tempo para a minha pessoa, para a minha vida, para uma autoanálise, para me conhecer realmente, profundamente, sem tentar direcionar esse conhecimento. Entregar a minha vida de uma forma que encontrasse dentro dessa entrega algo de bom que até então não tinha chegado.
Daí eu tive uma ideia, vou fazer uma experiência. Eu era adepto de seitas orientais, fazia meditações, fazia um monte de coisa e perguntava se tinha alguma coisa a ver com isso, a introspecção. E percebi logo de princípio que não era. Que era uma ideia de entrar num momento vazio na minha vida e pensar realmente quem sou eu, o que eu quero e como quero traçar essa linha reta rumo ao êxito. O ser humano sempre procura o êxito, eu também procurava. E tentava inventar soluções. E não chegava a nenhuma solução. Tudo começava e de repente, em um dado momento, algo estava errado. Daí ele falava também da introspecção criativa. Ele disse, bom, tem que ser criativo, mas que ela só funcionaria com a introspecção disciplinada. Esse caminho, essa trajetória, o Léo ele teve uma inspiração divina, de colocar essa sequência de introspecção exatamente para que o ser humano se conhecesse a partir das introspecções. Quase que apagasse todo o seu passado, todo o seu futuro e se colocasse de novo inteiramente uma vida nova. É uma vida nova, uma vida melhor. Um dos aspectos interessantes que você colocou é a questão daquilo que a gente costuma colocar na sociedade, que talvez seja, talvez não, é de fato o cerne da sociedade do pensamento livre e de todas as práticas possíveis da introspecção, sem depreciar qualquer uma delas, mas é a mais importante, que é exatamente a introspecção disciplinada, né? É só para relembrar o ouvinte que nos escuta, a introspecção disciplinada é aquela que nós sugerimos, de preferência pela manhã, né? Onde a nossa mente ainda não está envolvida com os afazeres do dia a dia, e realmente onde não haja uma proposta definida de pensamento, ou seja, você não vai para fazer uma análise, você não vai para direcionar o pensamento para esse ou aquele setor da vida. Você vai deixar que o pensamento te guie, o inverso. Você vai se colocar na posição, sentado confortavelmente, fechar os olhos, como disse o Luiz, se esvaziar de passado, de futuro, de crenças, de tudo, e ver o que o meu interior, não é? Este inconsciente que nós acreditamos presente em todo ser, vai me revelar. Na verdade, é bom, só para lembrar, é bom que num primeiro momento, a gente gosta sempre de lembrar disso, é meio confuso, porque você vai viver, teu pensamento vai trazer aquilo que é mais imediato, mas daí a importância do que você colocou, da disciplina. Porque uma vez instituída a disciplina, pelo menos até uns 10 dias, nós sempre colocamos isso, aí você começa realmente a ter um diálogo consigo mesmo, ou seja, o inconsciente traz a nível da razão, a nível do consciente, os caminhos, né? Obviamente que não ignora os caminhos que você já fez, mas aplana, vamos assim dizer, né? Na verdade, Léo, a vida toda, quando você chega na sociedade do pensamento livre, você percebe que você viveu introspectivo, mas é aquela introspecção que é a má introspecção, que eu não sabia que existia, mas era sempre dispersivo. Fazia as coisas, uma coisa em cima da outra, e junto com a outra, e tentava fazer tudo certo. E a prática da introspecção disciplinada me fez pensar, cara, que eu era sempre dispersivo. Não tinha uma organização de pensamento. E não conseguia botar na prática diária a introspecção do dia a dia. E aí foi muito bem colocado por você, que já tem a prática há bastante tempo também, né? E que pela manhã é o melhor horário, com certeza absoluta. Porque a gente começa a fazer uma análise, uma autoanálise. E da autoanálise a gente apaga um pouco o pensamento, dá um tempo para pensar. Repensar a vida. A coisa mais fantástica que eu achei na Sociedade do Pensamento Livre foi repensar tudo, repensar. Repensar religião, credos ou não credos, você é ateu ou não, repensar até o ateu. Por que sou ateu? Sabe, repensar a própria trajetória financeira da tua vida. Por que uma coisa dá certo e outra não dá? Às vezes, repensar a vida, refazer a vida, reviver um dia de cada vez, começar um dia novo amanhã. Isso é ótimo quando a gente termina o dia hoje. Para quem pratica a introspecção, ela não começa só de manhã. Depois de um certo tempo, você termina a tua noite
revendo aquele dia como excelente. Por quê? Porque você sabe que um dia melhor virá. Você vai repensar. Foi muito bom você lembrar disso, porque inicialmente, quer dizer, essa prática consciente que a gente sugere na introspecção disciplinada, ela obviamente que se dá naquele momento, né? Mas nós colocamos, inclusive, eu já citei isso aqui inúmeras vezes, que quando a gente fazia o livro com referência à introspecção espontânea, muitos questionaram, mas não existe introspecção espontânea, porque se ela é espontânea, você não se propõe a ela, né? E eu teimosamente dizia, existe a introspecção espontânea, porque a introspecção espontânea é uma consequência da disciplina. Então, se você começa a tua manhã com a introspecção disciplinada, você está dando uma oportunidade para a tua mente se organizar. E a partir do momento que a disciplina se institui, isso vai perdurar ao longo do tempo. Então, eu acho isso extremamente importante, dizer que não termina ali. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos para mais um bate-papo aqui com o Luiz. E para ir então para o nosso último bloco do programa Pensamento Livre na noite de hoje. Daqui a pouco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Prosseguindo aqui no nosso bate-papo na noite de hoje, com o sócio pensador Luiz Agostini, como nós colocamos anteriormente, né, na própria fala do Luiz, que uma vez instituída a prática disciplinada da introspecção, ela prossegue ao longo do dia. Eu vou passar novamente a palavra para que o Luiz possa falar mais um pouco da sua experiência relacionada com as variantes da introspecção, vamos dizer assim. Eu tive a felicidade de chegar logo no princípio da sociedade. E, de repente, me vi assim, praticando a introspecção com frequência. E nessa prática, eu percebi que, no início, principalmente, nós tínhamos a introspecção partilhada e ainda temos. Ela me dava uma ampliação no saber, que é a ideia dessa introspecção partilhada. E isso me fez crescer muito mais. E eu estou feliz nessa noite de estar em Otacílio Costa, minha cidade onde eu passei minha infância, e para realmente ver e ouvir também, né? Como ouço sempre pelo rádio e pela internet, como a Sociedade do Pensamento Livre avançou nessas colocações desse instrumento de trabalho que é as introspecções. E cada introspecção, o Fiorello sempre explica, né? Ela tem um sentido lógico. Agora, a partilhada, ela é de extremo valor. E esse partilhamento pode ser feito nos grupos, como pode fazer na sua casa, quer dizer, com seu colega de trabalho. Quer dizer, você pode divulgar a tua vida porque você só tem a ganhar quando chega na Sociedade do Pensamento Livre. E só tem a ganhar, você começa a perceber, assim, de uma forma gigantesca,
que a tua vida transforma-se, porque você começa a se entender, entender o outro e entender os problemas do dia a dia, porque a cada dia o crescimento pessoal, não só intelectual, mas o sensorial, o teu sensitivo, na introspecção sensitiva fala isso, começa a ser aguçado e você sabe qual o caminho tomar em todas as decisões. Como o Léo falou no início do programa, o que fazer nas decisões, qual momento. E isso é interessante essa questão que o Luiz está levantando, relacionada à introspecção partilhada, porque vocês sabem já alguns programas que eu tenho dito que hoje a Sociedade do Pensamento Livre tem os seus encontros em caráter fechado, ou seja, os encontros são realizados somente para quem é sócio, para aqueles que efetivamente entram lá no nosso site, faz a sua inscrição, aí vai ler os livros durante um período de 6 meses. Depois desses 6 meses, então, ele é chamado a participar, se ele assim o desejar, de um encontro fechado ou mais, para que depois ele se defina como sócio da sociedade ou não. Então, a sistemática da sociedade é esta hoje. No entanto, como o Luiz lembrou bem, e eu quero aqui reforçar, a partir do momento que você que nos escuta começa a praticar a introspecção, obviamente que o primeiro momento, eu diria até que ela se torna produtiva na medida que você aceita essa sugestão colocada aqui pelo Luiz, ou seja, partilhe a sua introspecção, partilhe a sua autoanálise, mesmo quando você está tendo dificuldade na prática. Não é? Você pode conversar com as pessoas que são mais íntimas, esposa, enfim, não é, filho, amigo que você confia mais, e diz, olha, eu estou numa prática introspectiva, sugerindo a ele que o faça também, porque a Sociedade do Pensamento Livre, ela floresceu desse tipo de experiência. Os encontros eram informais, eram encontros primeiro entre membros da família, depois isso foi se somando mais pessoas, mais amigos, em casas diferentes, lugares diferentes, não é? E as pessoas dividiam exatamente a prática introspectiva individual de cada um. E aí, isto chama-se introspecção partilhada, porque se a gente não partilha aquela evolução, ou mesmo a dificuldade, talvez a gente nunca saia dela. Se não partilha a evolução, a gente está tirando do outro o direito de evoluir também. Então, é assim que se formam, inclusive, as células, que nós chamamos que são os locais de encontro da Sociedade do Pensamento Livre. Então, por exemplo, em Otacílio Costa, você pode reunir um grupo de amigos e sugerir a prática introspectiva através dos livros, mesmo não participando diretamente dos encontros fechados. E aí, num determinado momento que você tenha lá 8, 10 amigos, aí pode até convidar a Sociedade do Pensamento Livre para fazer um encontro formal na sua cidade. Mas desde que essa prática já tenha sido iniciada. Como eu já coloquei aqui, nós não temos pressa em fazer da Sociedade do Pensamento Livre uma entidade enormemente grande. Não. O que nós queremos é qualidade naquilo que é praticado. O que nós pretendemos efetivamente é transformar pessoas, é melhorar a vida das pessoas. É esse o propósito maior da Sociedade do Pensamento Livre. Eu fui obrigado a pegar esse gancho, Luiz, para fazer esse adendo, que o fato de o indivíduo não ser sócio não impede lógico, que ele pratique a introspecção. A vantagem de ser sócio é que quando você se associa pela internet, você vai receber 2 livros. O livro da introspecção, né? Eu tenho um problema na boca, operado, e qualquer palavra é complicada para mim. E o livro da Sociedade do Pensamento Livre, explicando o que é. E você, com esses livros, você começa a praticar. O importante é dizer que a disciplinada, que tanto me assustava no início, hoje eu sei que ela é um gestor de novas ideias. E tudo que é gestor de novas ideias já parte a partir do começo de você se interessar e começar a fazer a introspecção na tua vida. A partir do momento que você pratica a introspecção, você vai lá na criativa, por exemplo, a introspecção criativa, que é fantástica, né? Eu até vou ler um trecho dela nisso aqui. A introspecção criativa aproxima muito da introspecção disciplinada, por nós praticada, pois ela requer certa disciplina e prática para alcançarmos o objetivo. Quer dizer, mas ela é o quê? Ela inventa soluções para a tua vida, para os teus problemas do dia a dia. Então, a introspecção criativa, você encontra o problema, logo vem pela introspecção automática uma dispersão. Eu diria que a introspecção criativa, se você me permite, Luiz, eu diria que ela lida com algo que hoje é muito atual, né? A partir do Steve Jobs, por exemplo, quando ele colocou que uma das coisas mais importantes na vida dele
né, foi a intuição, né? E quando a própria ciência coloca que a intuição ela não é consequência do acaso, mas que ela é resultado de um pensar contínuo, de um esforço do pensar contínuo no sentido de buscar uma solução àquilo que se queira equacionar. E a introspecção criativa, ela é esta provocação de entendimento da parte intuitiva do ser, não é? Que traz novas soluções, que faz aflorar, por exemplo, os empresários e as pessoas de um modo geral que estão passando dificuldades com esses momentos de crise que o país vem vivendo. Eu diria que ela é extremamente produtiva no sentido de mostrar novos horizontes, abrir novos caminhos. Novos, quando eu digo novos, são novos. Gerar novas opções, inclusive novas ideias, inventos e assim por diante, né? E criar nada mais é, Léo, do que fazer emergir do consciente para o consciente, não que está armazenado no subconsciente. Ou suscitar, né? Suscitar. Quer dizer, o que estava latente no inconsciente. Isso quer dizer que, na verdade, é fazer valer as intenções. Se nós partir dessa premissa da palavra que o Luiz usou, não é? Latente é aquilo que se esconde em você, não é? É como nós colocamos hoje a questão da página em branco, não é? Então os alunos se deteram no ponto negro. No entanto, não é? E aquilo tudo que está latente em você e que às vezes não é percebido. Quantas vezes nós falamos aqui em relação à própria profissão, não é? Quantas pessoas que executam a sua profissão sem amor nenhum, porque fazem aquilo, mas não tem nenhuma relação com a identidade própria dele, né? Então, de certa forma, a introspecção criativa também é isso. Trazer o que está latente, como disse o Luiz muito bem, ou seja, o que está oculto em você e que ainda não foi manifesto. E acredite, todos nós temos qualidades a serem reveladas, a serem exploradas, mesmo às vezes aquele que já está situado dentro da sua profissão, de achar um diferencial para que a sua profissão, o seu comércio se torne diferente do lugar comum, não é? Então isto é realmente propiciada pela introspecção criativa. Luiz, eu quero agradecer demais você aceitar esse meu convite aqui para participar, ainda que rapidamente, brevemente. Eu espero que a gente possa ter outras oportunidades aí de repente de fazer um programa inteiro com a sua presença, mas eu quero te agradecer, quero deixar o microfone à tua disposição para você dar o teu recado aos ouvintes. Eu que quero agradecer o fato de estar aqui, porque hoje estou feliz. Importante é isso. Hoje eu estou vivendo o meu melhor dia e amanhã o dia será melhor ainda. Para uma vida melhor, a Sociedade do Pensamento Livre me criou um caminho e eu pretendo trilhar para o resto dos meus dias. E importante nisso é que eu estou preparando e preparado sempre um novo caminho, né? Um rever a vida, rever o espaço. E estarei aqui sempre com prazer quando for convidado, ou mesmo quando precisarem de mim. Espero estar presente. Quero me despedir de vocês que estão me ouvindo e achar que valeu a pena, né? Sim. E do lado de lá também comecem a fazer introspecção hoje, agora já, e amanhã de manhã acorde com uma ideia fixa de que o mundo melhor está à tua disposição a partir da tua entrega. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Boa noite. Eu ainda quero aproveitar o nosso programa na noite de hoje. Eu trouxe aqui 3 artigos e, no entanto, vou me ater a 2, não é, para que assim a gente possa fazer tudo dentro do tempo hábil que o programa nos propicia. Mas gostaria muito, quero dividir com vocês um artigo que saiu essa semana, que eu achei tremendamente fantástico, e ele diz o seguinte: homem suficiente para o trabalho. Esse incidente ele se passou durante a Primeira Guerra Americana, quando um oficial mandou os seus soldados cortarem algumas árvores para fazerem uma ponte. Não havia homens suficientes e o trabalho progredia muito lentamente. Um homem de aparência imponente que estava passando a cavalo falou com o oficial responsável quando esse dava ordem aos subordinados. Mas ele mesmo não fazia nada. Você não tem homens suficientes para o trabalho, não é? Não, senhor, precisamos de ajuda. Por que você mesmo não põe a mão à massa ou a mão na obra? Perguntou o homem do cavalo. Eu, senhor, por quê? Sou cabo, respondeu o oficial, aparentemente ofendido com a sugestão.
Ah, é verdade, respondeu o outro calmamente. E descendo do cavalo, pôs-se a trabalhar com os homens até estar concluído o serviço. Depois, montou novamente, e enquanto saía, falou para o oficial: Cabo, da próxima vez que tiver uma tarefa a cumprir e poucos homens para o serviço, avise ao comandante superior e eu tornarei a vir. Este senhor, este comandante, era o general Washington. Eu achei esse artigo aqui sublime, sublime. E, de certa forma, eu percebi que ele tem uma relação fantástica com a minha vida, com a minha trajetória, principalmente dentro da sociedade do pensamento livre. Porque é bem verdade, eu sou um dos mentores da sociedade do pensamento livre, talvez o que tenha se dedicado quase de forma integral a ela. É factual isto e é verdadeiro, não é? Mas eu sempre preferi me identificar como um sócio-pensador, Fiorello Agostini, e não como um mentor da sociedade, do pensamento livre. E é interessante que alguns sócios até me cobravam isso. Diziam, não, mas você é um mentor da sociedade do pensamento livre. Por que você não se identifica assim? Não é? Eu acho que, de certa forma, antes de mais nada, todos nós, na sociedade coletiva, somos apenas soldados. E eu acho que, realmente, se você quer liderar alguma coisa, você tem que se colocar na posição do outro, estar com o outro. Você tem que ir para frente da batalha. Você tem que construir a ponte. Você tem que descer do cavalo. Ou seja, você tem que descer do teu pedestal. Você tem que estar lá, no campo de batalha. Olha, eu tive uma trajetória fantástica na sociedade do pensamento livre que, de certa forma, me enche de orgulho, mas um orgulho bom, que foi logo no início da sociedade, que me lembro que o nosso mentor empresarial, o Andrés Valdrigues Lins, um determinado momento nos sugeriu, porque então na época nós tínhamos os nossos encontros abertos, não é? E um dia assim, numa conversa muito reservada, em particular, o André chegou para mim e disse: Fiorello, nós temos que fazer alguma coisa voltada para o próximo, que não tenha nada a ver com sociedade, levar a mensagem da introspecção, da prática introspectiva. E eu ouvi aquela sugestão dele e acatei quase que como uma ordem, e na semana seguinte eu comecei a desenvolver um trabalho introspectivo em centros de recuperação para dependentes químicos, alcoólatras e assim por diante. E esse trabalho perdurou ao longo de 2 anos. E era um trabalho intenso, porque tinha semanas que nós tínhamos 4 encontros em clínicas diferentes. E esses encontros, de certa forma, eles tinham hora para começar e terminar. Não é? Então você ia numa clínica com 50, 60 internos e eles estavam te aguardando. Então, onde começava 9 horas da manhã, você não podia faltar. Você tinha que estar lá. E lá, de certa forma, para você se identificar com aqueles que estavam, você tinha que falar de vida. Você tinha que falar de tudo que está relacionado à vida. E se você não desce do cavalo, você não sabe efetivamente o que acontece lá embaixo. Se você não desce do pedestal, você não sabe o que acontece lá embaixo. Se você não usa os exemplos que surgem, as dificuldades que te são apresentadas, como muitas vezes eu tenho colocado aqui e coloquei, não veja naquele vizinho que te pede algo, um auxílio, um atrapalho. Veja nisso uma oportunidade que você está tendo de exercer o bem, o amor ao próximo. Porque isto é que nos coloca em condições de igualdade. Ninguém é tão pobre que não tenha algo a repartir. E eu digo a vocês, de tudo que fiz ao longo desses anos na Sociedade do Pensamento Livre, não são as memoráveis palestras com 400, 500 pessoas que me enobrecem, que mais me orgulham. São importantes? Claro que sim. Mas aquelas pequenas palestras feitas para 30, 40 internos, que necessitavam de uma luz no final do túnel, de pessoas que necessitavam reconstruir suas vidas, eu digo sem medo de errar,
foi de todas a trajetória mais importante. Como disse anteriormente, lamento profundamente que às vezes a vida não nos propicie a possibilidade, né, de a gente fazer isso de forma mais intensiva. Eu gostaria de estar até hoje fazendo esse trabalho, mas a minha própria vida profissional não me permite isso, quer dizer, os compromissos relacionados à minha vida privada, até porque a Sociedade do Pensamento Livre não é uma entidade que busca qualquer tipo de lucro, muito pelo contrário. Todos os sócios, que são poucos, mas de um modo geral, nos ajudam a manter a sociedade, né? Mas a despesa maior é com aqueles que estão à frente do trabalho. E eu nunca me queixei quedoso em relação a isso, mas para isso eu preciso que minha empresa funcione, que o trabalho funcione, porque é de certa forma assim que a obra é mantida. Mas isto é extremamente importante, porque se você se coloca, não é, como um general, não é, ele poderia simplesmente ter dito ao cabo, desce desse, e vai lá, desce do cavalo e vai lá trabalhar. Não, ele deu o exemplo, né? Ele não sugeriu ao outro que o outro deveria fazer. Ele desceu do cavalo e foi lá ajudar a fazer a ponte. E ao terminar o trabalho, ele se identificou com o cabo e disse: olha, quando você não tiver, pessoal, chame o teu general, que sou eu, que eu descerei aqui para fazer a ponte. Porque isso também é extremamente verdadeiro. O exemplo não é a melhor forma de conhecer, é a única. E como a gente é carente de pessoas que não olhem só para o seu umbigo, para a sua vida, para as suas necessidades, não só na sociedade do pensamento livre, mas em todos os segmentos da sociedade de um modo geral. Como o Natal, essa época de festa que nós estamos passando, é um exemplo factual de que o mundo poderia ser melhor. Quantos que efetivamente fazem boas ações nesse período natalino, mas que dura tão pouco? Que nem lembro de uma ocasião em que um senhor que de certa forma se comoveu com o que eu fazia, de fato com o que eu fazia, ele disse para mim, na época eu não tinha sequer casa ou carro, eu andava de bicicleta e eu já ajudava algumas pessoas naquilo que eu podia. E esse senhor, conhecendo o que eu fazia, ele disse para mim: me sensibilizei com o que você faz, porque eu não faço nada disso, se eu vou começar a ajudar alguém. Isso aconteceu em São Joaquim. E de fato esse senhor começou a levar um rancho para uma família pobre todo final de mês. E no terceiro mês que ele foi levar o rancho, quando ele entregou o rancho, a mulher começou a chorar. E ele disse: senhora, por que a senhora está chorando? E ela disse: seu Vanderlei, eu estou muito triste. Eu disse: mas por que, senhora? Não, é porque a gente se acostuma com isso e de repente para de vir, né? Então essas ações esporádicas, elas são úteis, mas elas deveriam ser mais permanentes. Mas cada um pode fazer aquilo que lhe compete, aquilo que está dentro da sua possibilidade. Agora eu pergunto, será que você está fazendo pelo seu vizinho, pelo seu amigo, por aquele que necessita alguma coisa? Pelo seu colega de trabalho, ensinando ele a se superar? Será que você está fazendo? Se pergunte, porque a felicidade é decorrente da felicidade que levamos ao nosso semelhante. Encerrando a noite de hoje, eu quero passar para vocês aqui uma breve poesiazinha mais curta, bem curta, mas que para mim tem um significado profundo e está diretamente relacionado com o que eu falei há pouco, que nos diz o seguinte: o segredo do amor é difícil desvendar, por isso tantos o vivem a tatear. O segredo do amor só sabe aquele que do ego se despiu, que tudo deu e nada pediu. Muito obrigado pela sua companhia até aqui, um bom final de semana, boas festas a todos e até o próximo sábado. Até breve.